Olá, meu irmão, minha irmã. Hoje, dia 11 de fevereiro, estou aqui para fazer a partilha da Palavra de Deus. Já quero acolher a todos vocês, sejam todos bem-vindos ao canal Vida em Cristo. Já colocamos na presença do Senhor, nesta manhã entregamos a Ele o nosso coração, as realidades que cada um de nós trazemos. Apresentamos o Senhor com confiança que Ele está cuidando de cada um de nós. Pedimos hoje também a intercessão de Nossa Senhora de Lourdes. Hoje é o dia de Nossa Senhora de Lourdes. Pedimos por todos os doentes, que Nossa Senhora visita cada pessoa, cada família, aqueles que nesse momento mais necessitam, que estão passando por problemas de saúde. Que Nossa Senhora de Lourdes interceda por cada um de nós nesse dia de hoje. E que a Santíssima Trindade já vai também nos abençoando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos aí caminhando com o Evangelho de São Marcos, que é bastante sucinto. Marcos, ouvindo as pregações de São Pedro, ali pela volta dos anos 50, 60, por aí. Então, nesse tempo, Marcos escreve esse Evangelho. Ele era judeu, mas não era apóstolo. Ele acompanhava São Pedro nas suas pregações em Roma e escreve esse Evangelho. Ele seguia São Paulo, depois de um tempo ele seguia São Pedro. E assim São Marcos escreveu esse Evangelho e hoje novamente Jesus bate de frente com os fariseus e doutores da lei, que foram até ele. Jesus estava em Cafarnaum, na Galileia, e os doutores da lei vieram lá de Jerusalém. Certamente eles já conheciam a fama de Jesus, os milagres que Jesus realizava, e eles ficavam ali, observando, questionando Jesus. E ali eles ficavam procurando algum motivo para fazer crítica a Jesus. E os fariseus perguntou, por que os discípulos de Jesus, os discípulos dele, comem o pão sem lavar as mãos? Naquele tempo, o povo simples fazia isso. Quem tinha esse costume de tomar banho, lavar as mãos, quando voltava da rua, do supermercado, era aquele pessoal que não era tão simples assim. Os doutores das leis e os fariseus começavam a questionar Jesus. Por que os seus discípulos não lavam as mãos quando vai comer o pão? E aqui nós vamos ver uma coisa bem interessante. Jesus diz a eles que vocês estão seguindo rito, tradição, e não a lei, segundo a tradição recebida dos antigos. Porque lá no livro do Êxodo, no capítulo 30, no versículo 17, vai dizer assim, que esse rito de se purificar, lavar as mãos, era um sinal da pureza interior. Mas os fariseus, os doutores das leis, ficaram só com a limpeza. Tinha que tomar banho quando voltava da rua, voltava do supermercado, lavar as mãos. Mas a pureza interior, isso não existia. Isso tinha virado um ritualismo baseado em tradições antigas, não do espírito da lei. Porque os profetas, eles diziam, purificai o coração, purificai a alma. Mas os fariseus e os doutores da lei, eles perderam isso, perderam esse costume. É por isso que Jesus vai chamar eles de hipócrita. Ele vai dizer bem que o profeta Isaías havia profetizado, vocês são hipócritas, me honram com os lábios, mas seus corações estão longe de mim. Jesus ainda vai acrescentar mais. Nada adianta os cultos que vocês me prestam. O que vocês ensinam são preceitos humanos. Meus irmãos, isso também pode acontecer hoje conosco também. Estamos aí na missa, rezamos o terço, cumprimos preceito, mas muitas vezes vazio, vivendo uma vida dupla. Temos que ter vigilância da nossa caminhada cristã, porque Jesus, ele não está falando só para aquele tempo, ele nos fala no hoje, no nosso hoje.
Antes, Jesus já tinha chamado eles de sepulcro caiado, branquinho por fora, mas por dentro podre, sujo. E outra vez também Jesus tinha dito: não é o que entra no homem que contamina o homem, é o que sai de dentro do coração do homem. Porque o que entra no coração do homem sai e vai para o estômago, mas o que sai da boca, que sai do coração do homem, sim, que é a mentira, a vaidade, o orgulho, a fornicação, o adultério, a maledicência. Tudo isso é o pecado. Isso sim contamina o homem. E aqui Jesus dá mais uma chacoalhada neles, dizendo: como que vocês abandonam o mandamento de Deus, criando ritos e lei, para seguir as suas próprias tradições? Vocês sabem falsificar as leis de Deus. E Jesus fala para eles do Corban. O que era o Corban? Era uma oferta dada a Deus, oferecida a Deus. Eles fazem uma interpretação errada das leis, tornando lícito essa lei. Aquilo que era para ajudar os pais, se a pessoa dava a Deus, ela estava desobrigada de ajudar os pais. Olha que absurdo! Porque na lei, eles podiam fazer a oferta no templo e no mesmo tempo também ajudar os pais. Eles falsificavam essa lei. E Jesus pega pesado com eles, porque não podia deixar os pais abandonados, passando dificuldades. Jesus chama a atenção deles e condena essa atitude absurda. Jesus vai destacar o quarto mandamento da lei, que é honrar pai e mãe. É um dos mandamentos que sempre a igreja colocou muito importante, que os filhos devem cuidar dos pais, sim. Hoje trazemos para a nossa realidade, a gente percebe que o Brasil está envelhecendo. E a gente sabe que as pessoas idosas, ela precisa de muitos cuidados, se torna doente, fica muito fraco, não trabalha mais, não tem condições de trabalhar. Olha que isso é muito importante e é necessário a assistência dos filhos. É preciso e Jesus pega pesado com eles. Meus amados irmãos, a palavra de Deus é maravilhosa. Lá no livro do Eclesiástico, no capítulo 3, você vai encontrar ali 8 bênçãos para um bom filho, que sabe amar seus pais, cuidar bem, principalmente quando os pais estão na velhice. Vai dizer: tenha paciência quando eles estiverem com a mente enfraquecida, muitas vezes com Alzheimer, fazendo as necessidades na roupa, na cama, já não escuta mais. E a palavra continua dizendo: honra teu pai e tua mãe, para que tenha vida longa, para que a sua oração seja ouvida. Lá no versículo 16 vai dizer assim, olha que lindo. Vai dizer assim: por você ter suportado os defeitos da tua mãe, para você vai ser dado uma recompensa. Porque Deus sabe que o pai e a mãe têm defeito, sim. Mas Deus promete 3 bênçãos para o filho que suporta os defeitos do pai e da mãe. Quais são essas bênçãos? Está aqui no versículo 17. Tua casa tornar-se-á próspera na justiça, e seus pecados se dissolverá como gelo diante do sol forte. E na hora que você estiver passando por alguma situação difícil, alguém vai te socorrer. Porque Deus, ele vai mandar um anjo para te socorrer. E Jesus, ele destaca bem nesse evangelho. Ele diz para eles: vocês ensinam a doutrina que são apenas mandamento humano. Jesus diz para os fariseus e doutores da lei: vocês abandonaram os mandamentos de Deus, se apegando a tradições dos homens. Jesus pega pesado com eles, porque eles falsificam as leis para não ajudar os pais. E assim eles estavam desobedecendo o 4º mandamento da lei de Deus, honrar pai e mãe. Jesus condena pesadamente isso. Outra coisa que é muito importante e perigoso para nós hoje. Temos que tomar cuidado
estar vigilante. Porque Jesus diz assim: vocês esvaziam a palavra de Deus. O cuidado para não esvaziar a palavra de Deus. Esvazia com as tradições que vocês estão transmitindo. Olha que isso é algo muito perigoso. E a gente esvazia a palavra de Deus porque isso é relativismo religioso. Porque hoje nós estamos vivendo aí no mundo onde nós vemos tantas igrejas protestantes por aí. Cada um está interpretando a palavra de Deus do seu jeito, do jeito que quer. Por isso que a Igreja Católica tem uma interpretação só. É aquela que está no catecismo da igreja. Mas mesmo assim, dentro da nossa própria Igreja Católica, existe pessoas que estão esvaziando a palavra de Deus. Estão esvaziando a palavra de Deus e a igreja, o catecismo, fala de um jeito, daí vem outra pessoa e fala diferente. Isso é um grande perigo. A pessoa quer colocar o evangelho às suas conveniências, acomodar o evangelho para agradar o mundo, agradar as pessoas. Outro dia eu vi uma pregação que dizia que a igreja precisa repensar algumas coisas. Repensar o quê? Cristo diz, está dito. Ela está falando, acabou. Está dito. A igreja falou, está dito, não tem que mudar nada. O que a palavra diz, né? O céu e a terra vão passar, mas as minhas palavras não há de passar. Mas infelizmente é o que a gente percebe. É uma tentativa muito forte de querer esvaziar a palavra de Deus. Isso é muito perigoso, porque eu sou capaz de dizer isso. Senhor, eu não sou capaz de viver isso que o Senhor está me mandando na palavra. Mas jamais eu vou dizer que isso que o Senhor está falando está errado. Jamais. Que eu vou modificar isso, que o Senhor está mandando. Eu confesso o meu pecado, mas nunca querer mudar a lei de Deus, querer mudar as coisas de Deus. Hoje esse evangelho nos chama a atenção. Ter coerência com a vida religiosa. Se eu levo uma vida de oração frequente, se eu levo uma vida de oração, de sacramento, porque a minha vida ela tem que estar de acordo com isso. Porque senão eu não posso viver uma vida espiritual e depois viver uma vida mundana, uma vida de pecado. Porque eu não posso transformar a comunhão diária, se tornar uma rotina, se tornar algo mecânico. Porque a missa que eu vou, o terço que eu rezo, a meditação da palavra que faço, isso tem que mudar a minha vida. Santo Afonso de Ligório, ele disse que ninguém é digno de comungar. Nós não somos dignos. Mas Jesus, ele quer vir e nos trazer a Santa Eucaristia, nos fazer digno. Mas nós temos que estar com disposição necessária para recebê-lo. O que Santo Afonso Ligório chama de disposições necessárias, primeiro é estar arrependido dos pecados, comungar com desejo de melhorar cada dia, deixar os pecados graves, mas também procurar deixar aqueles pecados que são leves. E cortando aqueles pecadinhos, porque um monte de pecadinho se forma um pecadão, para a gente não cair nesse esvaziamento da palavra. Aquilo que é sagrado, a gente precisa muito fazer a meditação da palavra, entrar dentro de si, perguntar: o que estou fazendo aqui? Eu preciso melhorar. O que eu estou fazendo que eu preciso melhorar? Eu preciso mudar. Eu preciso ser melhor. Porque senão a gente vai deixando do jeito que tá, vai empurrando com a barriga, tocando o barco para frente. Isso vai endurecendo o nosso coração. Rezemos hoje pedindo ao Senhor que nos dê a graça da vigilância, para não cair na tentação do esvaziamento, de esvaziar a palavra de Deus. Como a palavra hoje nos diz lá no final do Evangelho, vai nos falar assim: no esvaziar a palavra de Deus com tradição, com a tradição que vós transmitir. E vós fazer muitas outras coisas como esta, que Jesus diz para os fariseus: vocês fazem muitas outras coisas como esta.
Porque os fariseus e os doutores da lei falsificavam os mandamentos de Deus, criando suas próprias leis, seus ritos humanos. Te convido a abrir a palavra de Deus. Hoje o Evangelho está em Marcos 7, de 1 a 13. Pedimos que o Espírito Santo venha em nosso auxílio. Vem, Espírito Santo, iluminar meu coração, para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Vem, Espírito Santo, iluminar a minha mente, para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo o que penso, falo e faça. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que algum dos seus discípulos comia o pão com as mãos impuras, isto é, sem ter lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que recebem por tradição. A maneira certa de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas come o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito. Hipócrita, como está escrito: esse povo me honra com os lábios, mas os seus corações estão longe de mim. De nada adianta o culto que me presta, pois as doutrinas que ensina são preceitos humanos. Vós abandonais os mandamentos de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhe: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honrar teu pai e tua mãe, ainda quem amaldiçoar pai ou mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderia receber de mim é corbã. Isso é consagrado a Deus. Essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai e sua mãe. Assim vós esvazia a palavra de Deus, com tradição que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Deixemos que a palavra de Deus hoje toque o nosso coração naquilo que nós trazemos como coisas preciosas. Aquilo que nós temos na nossa tradição, isso não se torna algo mecânico. Não pode se tornar algo mecânico, porque quando o rito está no seu devido lugar, ele ganha um significado. E nos coloca em comunhão profunda com Cristo e também com os irmãos. Obrigado pela tua companhia, que a paz de Jesus, que o amor de Maria esteja no teu coração nesse dia de hoje. Um grande abraço a todos, que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.